Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa feira Caicó Criativa, a primeira feira virtual de economia criativa de Caicó. Uma realização do portal Caicó Criativa, produção da Sustou Produções, Referência Comunicação e patrocínio do Sebrae Rio Grande do Norte. Esse projeto foi contemplado no edital de economia criativa do Sebrae 2021. É uma alegria contar mais uma vez com a presença de todos vocês aqui em nossas plataformas virtuais. O nosso debate de agora será sobre o bordado de Caicó, esse bordado que tem ganhado o Brasil e o mundo. E vamos falar um pouco sobre a IG, a indicação geográfica, o selo de procedência que o nosso bordado recebeu recentemente do INPI. E aí eu tenho a alegria de convidar aqui para estar na sala conosco dois consultores que acompanharam e acompanham esse processo no passo a passo. Marco Abonísio e Rafael Gomes. Marco, que vem lá do sul do país, Rafael, aqui um caicoense, que se somam a outras diversas pessoas, a outros diversos pesquisadores, para estarem junto às artesãs, às bordadeiras, para consolidar esse processo de projeção do bordado de Caicó a partir da indicação geográfica. Queria apresentar eles. Marco Abonísio é design, diretor da Refazenda Estúdio de Design, com ampla experiência em produtos e design industrial, design de serviços e consultoria de inovação, gestão do design e facilitação de workshops. É mestre em design pela Universidade Federal do Paraná, com pesquisa e atuação em design, artesanato e territórios. Realizou estudos, formatação e facilitação de processos de indicação geográfica. E Rafael Gomes, caicoense, é administrador e mestre em design pela Universidade Federal de Campina Grande, consultor e pesquisador tecnológico pela FUNCERN, atuando na área de brand, de marcas e produtos regionais, tendo desenvolvido o projeto Canvas de Análise Identitária, que auxilia no processo de desenvolvimento de produtos com apelo regional. Essa ferramenta está validada através de estudo de processo produtivo do bordado de Caicó. Meus amigos, sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui na primeira feira Caicó Criativa. Eu queria passar a primeira palavra para Marco Abonísio. Bem-vindo, Marco. Olá, muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui novamente com vocês, mesmo que à distância, mas enfim, conversando sobre o bordado de Caicó. Foi uma realização, fiz grandes amigos em toda a região, incluindo vocês, e espero aí contribuir novamente com reflexões, né, e compartilhar um pouco dessa experiência com o bordado de Caicó. Enfim, já entrando na temática, em 2017 o Sebrae me convidou para retomar um trabalho que já vinha sendo iniciado em relação a buscar uma proteção para o bordado em relação à indicação geográfica. Até aquele momento se pensava muito em bordado do Seridó. É bom evitar falar muito esse termo para não criar confusões. Mas, enfim, nesse trabalho que a gente iniciou em 2017, então já tinha uma pesquisa, principalmente uma pesquisa histórica, né, de bibliográfica, coordenada por Iracema e um professor Helder, se não me engano, bastante densa, bastante ampla, né? E a partir daquilo a gente começou a mobilizar, né, as lideranças, as bordadeiras que queriam participar, que queriam se envolver nesse processo. E, na verdade, precisavam se envolver, né? Não é um trabalho que o consultor faz, entrega e, enfim, agora resolvo. Mas é um processo que ele obrigatoriamente precisa ser construído junto com os atores do processo, que são, né, a gente chama de produtores, as pessoas envolvidas na atividade do bordado. Então, eu estive algumas vezes nesse período, desde 2017, aliás, especialmente 2017, que foi a etapa de construção, né? Voltei depois para outras atividades, mas na etapa de construção, ela basicamente aconteceu em 2017. Um processo bem rápido, muito em função, porque já vinha, né, uma bagagem anterior de pesquisa, isso ajudou bastante a agilizar o processo. Mas uma questão interessante é justamente, né, e foi talvez o trabalho mais que a gente procurou dar uma atenção muito grande e, ao mesmo tempo, gerou bastante discussão interna, quanto a essa ideia do que se queria proteger, né, em relação ao nome geográfico. Quando a gente fala de indicação geográfica, a gente está protegendo
um nome geográfico, seja ele qual for, mas aquele nome geográfico que é reconhecido, que se tornou conhecido. E nesse percurso, né, de 2017, a gente percebeu que existia um certo mal-estar, né, entre as bordadeiras, dizendo que, poxa, né, ok, somos do Seridó, mas Seridó não é o nome conhecido. As pessoas lá em Natal, nas feiras no Brasil, enfim, não falam bordado de Seridó, elas falam bordado de Caicó. Quando uma bordadeira de uma cidade vizinha, sei lá, vai para uma feira, ela fala que é bordado Caicó, né? Caicó virou praticamente um símbolo de um estilo de bordado e não só nome geográfico. E daí a gente faz todo um processo, tanto de readequação da fundamentação nossa, da documentação, quanto também de convencimento, de explicação, de fundamentar que não é porque leva o nome Caicó que é restrito a Caicó. Então, hoje a gente tem, né, o bordado de Caicó, ele congrega 12 municípios. Por quê? Né? Porque, de diferentes maneiras, as pessoas envolvidas na produção do bordado nesses municípios também utilizam, se apropriam do nome Caicó para poder adquirir vantagens e ter uma projeção melhor do seu produto. Então, o nome deixa de ter uma relação explicitamente direta, como se fosse um endereço, né, um CEP, mas sim muito mais uma relação com o território. Então, o bordado ele adquire essa característica. E nesse processo, né, de construção dos fundamentos da indicação geográfica, tem uma série de requisitos, de informações que precisam ser fornecidas e de definições, né, que as bordadeiras precisam discutir, trabalhar e fundamentar no seu processo, que a gente foi trabalhando ao longo desse período de 2017. Resumidamente, né, discutir sobre o regulamento de uso, o que garante a autenticidade, como é que o bordado quer ser visto, qualquer tipo de bordado, qualquer tipo de peça, então, é construído coletivamente, né, em um acordo, parâmetros de produção, de como que é essa cadeia do bordado. E daí é um mergulho lindo, né, de entrar, de entender, porque uma coisa é você chegar e ver o bordado numa estante da loja sendo vendido, outra coisa é entender tudo que está por trás em termos de trabalho, de relações sociais, de relações de parceria, de especialidades entre, né, quem risca, quem borda, quem costura, enfim, é uma cadeia bastante complexa, né? E justamente parte do desafio, muitas vezes, né, e aí acho que é um trabalho que o Rafael deve ter se debruçado bastante, né, de como comunicar isso, porque, enfim, é muito mais do que um produto, né? E também para não cair no chavão, mas é cultura, é tradição, mas como que você comunica e transforma tudo isso, né, em algo que as pessoas entendem, se inspiram e cria uma relação afetiva, né? Porque mais do que comprar um produto, a gente está comprando histórias, comprando, adquirindo, consumindo experiências diferentes. Enfim, então 2017, basicamente, gente, foi esse percurso de estruturar os aspectos principais dessa indicação geográfica. Então, né, além de redefinir o que de fato, o nome que era conhecido, que é conhecido, que ganhou notoriedade, que, enfim, é o nome Caicó, mesmo que ele abarque toda uma amplitude geográfica maior, regulamento de uso e essa questão da gestão que é fundamental, que acredito que algumas ferramentas atualmente vão ajudar muito, né, nessa gestão, porque como é que você vai garantir que esse produto mantenha autenticidade, mantenha um padrão de qualidade, que o consumidor entenda o que ele está comprando, né? Então, assim, as ferramentas principais, a parte mais, vamos dizer, burocrática, de como que a associação funciona, e ao mesmo tempo começar a pensar como é que uma associação, né, não, o trabalho associativo mesmo, né, no caso do bordado, mas enfim, qualquer outra associação enfrenta o mesmo desafio. Como é que uma entidade como essa se mantém relevante nos dias de hoje? Pensar que o modo de organização, e daí puxando um pouco um paralelo com a própria ideia de economia criativa, né, Diego? Os projetos, as ações culturais, elas acontecem independente, às vezes, das estruturas formais, né? O trabalho em rede, colaborativo, né? As trocas, as parcerias, elas são muito constantes. E muitas vezes você vem de uma cultura associativa relativamente engessada, hierarquizada, muito formal. Como é que isso se oxigena, permeia, abre espaço para novas gerações, para novas ideias, para novos projetos, outros desafios, né? Então, foi também um processo de refletir sobre isso, né? O modelo associativo que, enfim, a gente vai
herdando, e muitas vezes uma associação vai copiando o estatuto da outra, porque, enfim, é a receita de bolo, e aí a própria legislação exige algumas coisas, né, bem específicas, mas pensando na dinâmica atual de comunicação, de promoção, de outros projetos, outras ações que podem acontecer, além do próprio produzir o artesanato, só indicam que o desafio é enorme, né? Ao mesmo tempo que tem muita oportunidade, mas é um campo tão grande de oportunidades que às vezes, né, a gente fica um pouco perdido nesse sentido. Então, a gente também procurou refletir bastante com as meninas do bordado sobre isso, né? Poxa, como é que essa associação que vai gerir a indicação geográfica, como é que ela vai se tornar, como é que ela vai se manter e aumentar sua relevância nos próximos anos? Como é que ela vai, né, possibilitar que a IG também impacte o território? Porque eu acredito muito que uma IG de sucesso, ela se permite ser apropriada por todo o território, né? Eu estava aqui um pouco antes do início, dando uma fuçada no Instagram de outras IGs que eu gosto, acompanho. É super interessante, porque assim, eles às vezes falam de tudo, menos do produto que eles têm. Eles estão falando da região, da cultura do local, uma foto bonita do amanhecer. Então, assim, mais do que, às vezes, falar do nosso bordado, não, mas o que mais, né? Qual que é o que está por trás disso? É mais ou menos, sei lá, que nem o queijo da canastra. É mais do que o queijo, é todo aquele idealizar, aquele ideal de imagens, de referências, de narrativa sobre o que é a região, o que é o mineiro, o que é o mineiro que ordenha a vaca de manhã para produzir queijo. Então, essas histórias é o grande fermento, né, da atividade da IG e do bordado, né? Daí ela se mistura. Então, ela converge para aquilo que a gente estava comentando, não é simplesmente fazer o bordado, mas assim, contar uma história, vender uma história, contar uma experiência nova. Então, assim, em 2017 a gente finalizou esse processo, vamos dizer, mais documental. A GIA não estava pronta, daí tem um processo de análise no NPI, o NPI às vezes questiona alguma coisa, pede uma revisão aqui e ali, então a gente fez esse acompanhamento nos anos seguintes. Paralelo, tive a felicidade de voltar mais algumas vezes para Caicó para fazer outros trabalhos que, de repente, já começava a trabalhar na ideia de alavancar essas ideias, de fortalecer o grupo, fortalecer a atividade, criar outras iniciativas. E sabe que eu nem me lembro mais, 2018, 2019, não me lembro agora quando é que saiu o registro. Já tanto tempo envolvido nisso que já meio que assimila tudo isso. Mas, enfim, acho que daí quando dá o start, né? Poxa, tem um reconhecimento pelo INPI, isso, na verdade, vem só para coroar um trabalho que já está sendo desenvolvido, então já estão, né, tem as feiras da FAMUSA que vão acontecendo ano a ano, os desfiles, as parcerias com estilistas, então acho que isso tudo, o dia que está me lembrando aqui, acho que foi 2020. Né? Então, assim, em plena pandemia, acredito que foi, né? Então, assim, tudo isso acaba, na verdade, só potencializando. Uma coisa que eu gosto de reforçar, e sempre lembro o pessoal sobre isso, né? A gente não precisa da IG para fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Mas a IG, ela dá, digamos, a cereja do bolo, né? O reconhecimento seu. Então, poxa, queremos valorizar o produto do território, queremos valorizar mais a cultura local, entendemos que isso vai ajudar a toda uma cadeia, uma relação, né? Então vamos fazer, não precisa esperar isso ou aquilo, vamos fazer, vamos abrir os canais de parceria, de comunicação, né, divulgar isso de uma forma bacana. Acho que eu não conhecia todo esse arcabouço do projeto do Caicó Criativa, é fundamental isso, né? Se soma outras, um vai alimentando o outro, uma maçã puxa para outra, isso só vai criando um imaginário nas pessoas do que é essa região, que nunca ouvi falar. E de repente começa a ouvir falar, mas, nossa, mas vi isso também, vi aquilo, uma coisa puxando o outro. Enfim, eu acredito que, de forma geral, tanto em termos do que foi o processo, mas também aquilo que me marcou e que eu trago com muita lembrança sobre, né, as experiências, as percepções em relação ao trabalho aí na região, em relação ao bordado, acredito que era isso que eu tinha para colocar para vocês. E depois a gente bate mais um papo sobre isso. Obrigado. Obrigado, Marco. Vamos chamar Rafael aqui para estar conosco.
Rafael faz sua apresentação e depois a gente volta para o nosso bate-papo rápido aqui, as perguntas, algumas observações que eu tenho para fazer depois. Rafael, bem-vindo, meu amigo. É uma alegria contar com sua participação aqui também em nossa feira Caicó Criativa. Você que é caicoense que também passa a ser pesquisador nessa área do design e também do bordado. Bem-vindo. Só ligar o microfone. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Isso. Vai ficar gravado. Realmente bem interessante todo o processo ao qual o Marco foi responsável. Realmente não é simples estar implantando um RG. E o meu trabalho tem justamente minhas experiências com o bordado têm sido justamente de entender o bordado para que a gente possa iniciar um processo de comunicação do que venha a ser o bordado caicó. Né? Acredito que antes de que a gente possa comunicar um produto, a gente tem que conhecê-lo. Então, diante disso, paralelo a isso, eu tive uma experiência bem interessante com o bordado, porque ele me possibilitou desenvolvimento de uma ferramenta de análise identitária, para justamente facilitar para os designers, para os profissionais de branding, de como comunicar esses produtos que fazem parte da IG. Então, acaba sendo um processo bem interessante e onde uma coisa leva a outra. Né? Então, eu trouxe uma apresentação para vocês para que eu possa explanar melhor essa experiência, né, com o bordado caicó e tentar contribuir ao máximo com esse momento, né, com essa mesa de conhecimento. Então, análise dentária de produtos com apelo regional. O bordado caicó é um produto bastante genuíno. Ele tem todo um histórico de qualidade artesanal forte. Não foi à toa que ele chegou a esse patamar de conseguir a identidade geográfica, por justamente ter uma qualidade cultural, artesanal, que o levou a isso. Então, para se chegar nesse modelo de análise identitária, dando continuidade, pode passar o slide. Para a gente chegar a esse modelo de análise, a gente foi conhecer como é que se procede o processo de comunicação de um artefato artesanal. Então, com isso, a gente conheceu alguns atores, como Ashby, que é da área de engenharia de materiais, que ele fala que as características de um produto, ele passa uma comunicação, tanto do ponto de vista fisiológico, como do ponto de vista psicológico. Uma outra teoria bem interessante é de Bonzib, professor que atua no Brasil e teórico, que justamente ele cita alguns fatores que vão contribuir com a comunicação do produto, né, do ponto de vista identitário. Então, ele cita a temática local, o material, a matéria-prima, né, que tradicionalmente é utilizado naquele produto, o método projetual de desenvolvimento do produto, as características cromáticas, né, as cores que tradicionalmente são utilizadas neste produto, e a estrutura de taxonomia, né, as características estéticas deste artefato. Um outro teórico bem interessante aqui, o colega Barroso, consultor, que ele delimita os elementos simbólicos da cultura material, que trata justamente da iconografia do produto. Então, diante desses itens, a gente consegue analisar e conhecer o produto para que a gente possa comunicar este artefato do ponto de vista mercadológico, conhecer ele a fundo, para que a gente possa ter entendimento e também auxiliar no processo projetual do produto, claro, respeitando a identidade regional e tradicional do mesmo.
Passando o slide, a gente chega justamente aos critérios desta correlação teórica que estabelece esses critérios. No próximo slide, a gente tem a estrutura do Canvas, né, de análise identitária. Então, aproveitando esta mesa para justamente propor e apresentar a utilização desta ferramenta como forma de auxiliar no processo de gestão de produtos regionais e que foi possibilitada através do bordado Caicó. Então, já dando continuidade ao trabalho de Marco, como também contribuindo em relação à utilização de uma ferramenta que possa ser propagada, né? Então, a gente tem, no primeiro ponto, o contexto temático, que a gente vai ver mais à frente os detalhes de cada quadrante desse, citando o exemplo do bordado, né? Dando continuidade, podendo passar um slide, a análise ela se inicia justamente conhecendo o contexto temático simbólico do produto, a iconografia do produto, de certo modo, né? Então, o bordado Caicó ele tem características específicas bem marcantes. No caso, ele se enquadra como um ambiente, já que o bordado ele sempre apresenta a fauna e flora, principalmente pássaros e flora, como tema característico do bordado Caicó. É bem marcante esses dois pontos, né? Fauna e flora. Então, a partir disso, a gente já começa a caracterizar o produto. Passando o slide, a gente trata da matéria-prima do produto. Então, a gente tem como os principais tecidos o linho, o percal e o polialgodão. Lembrando que a lista é bem maior, mas esses são os principais que a gente pode citar de forma mais abrangente. E além das linhas de bordar à máquina, já que se trata de um bordado manual. Então, tradicionalmente, a matéria-prima ela advinha de Portugal. E depois de certo tempo, depois da democratização dessa matéria-prima, ela começou a ser adquirida em Recife. E nos tempos atuais, essa matéria-prima ela é adquirida aqui na própria cidade em lojas especializadas. Dando continuidade, próximo slide, a gente caracteriza o método de fabricação do bordado. Então, há uma demanda específica, depois passa pelo processo de risco, define-se a matéria-prima a ser utilizada, vem o processo de corte, há o momento de transporte risco para o tecido, depois disso é iniciado o processo de bordar ou cobrir. Este pode ser 100% manual, como também pode se utilizar a máquina a pedaladas ou a máquina a motor, mas sempre com a utilização do bastidor. Isso é que caracteriza, né, o bordado Caicó. Após isso, tem o processo de lavagem, arremate, que é para parar os fios que sobram em tecidos, engoma-se o produto e depois vem o processo de embalagem finalizado, deixando o produto pronto para produção, ou pronto para a venda. Okay? Próximo slide, a gente vai ver algumas imagens, né, deixando claro esse processo de fabricação do bordado Caicó, utilizando essa ferramenta de análise identitária. Então, tem os principais pontos, né, do processo produtivo, que são icônicos, né, em relação a essa tipologia de produto regional. Então, o desenvolvimento do risco, o transpassar do risco ao tecido, o cobrir dos pontos, dando continuidade, passando o slide. A gente vê as formas, né, de transpor o bordado ao produto, que ela pode ser 100% manual, como pode-se utilizar a máquina a pedaladas, a assídia, né, que ela é bem simbólica, essa máquina, em relação ao produto,
que é algo que pode ser justamente valorado, né, no processo de comunicação da IG. A máquina, a motor, mas a gente vê que sempre há a utilização do bastidor. Aqui demonstra-se o bordado eletrônico. É um fato interessante e preocupante ao mesmo tempo. Cada vez mais os pontos do bordado caicó têm sido repassados e utilizados através de bordadeiras eletrônicas. Lembrando que a própria IG ela não considera essa forma de bordado como sendo de qualidade artesanal, como sendo um produto que possa receber o selo da indicação de procedência, né? Então, apresentando apenas para que todos tenham conhecimento que o produto, quando tem ele é considerado de qualidade artesanal quando ele é manual. E o bordado eletrônico, ele não é considerado, mas já há no mercado. Passando o slide, a gente vê a questão do método projetual, a qual se caracteriza por ser de cunho artístico e intuitivo, ao qual a bordadeira se sente à vontade para apresentar a sua arte, né, do bordado. Características estéticas formais, a gente vê que as flores estão sempre presentes, as frutas e os animais. Demonstra-se como sendo sempre presente o bordado matizado, com as cores, né, presentes, e o bordado branco, que também é algo bem característico. As frutas e os animais sempre com cores, né, com esse ponto matizado, é bem marcante, que também demonstra a característica cromática do produto. Passando adiante, próximo, a gente tem as características funcionais do artefato. Então, o bordado caicó ele é utilizado, né, de forma tradicional para cama, mesa, banho, enxovais em geral, vestuário e decoração. Passando o slide. A gente vê já um exemplo, né, do catálogo que foi agora recentemente lançado, dando início ao processo da rastreabilidade da indicação geográfica, detalhes do artigo de vestuário, né, onde se vê presente os pontos tradicionais e dando destaque à fauna, que é um ícone bastante utilizado dentro da tipologia do bordado caicó, uma peça do design Yuri Dantas. Dando continuidade, então a gente acabou caracterizando o produto dentro desses atributos, né, de análise identitária do artefato regional. Passando o slide, a gente tem como apogeu comercial, como o próprio Diego citou no início da nossa mesa virtual, que o apogeu comercial do bordado caicó é justamente a festa de Santana e a famosa. Isso é algo bem tradicional, onde todos os caicóenses, durante a festa de Santana, visualiza a inúmera quantidade de bordados que são apresentados durante a feira artesanal, a famosa, que é a segunda maior feira, né, de artesanato do estado e a maior do interior do estado. Então, acaba sendo o apogeu comercial do bordado caicó. Dando continuidade, eu agradeço aí essas instituições que contribuíram para que esse projeto fosse desenvolvido e que a gente chegasse a essa ferramenta de análise identitária, que com certeza a gente pode contribuir com o bordado caicó, como também com outras GEIs e outros produtos de cunho artesanal.
Obrigado, Rafael. Muito obrigado pela apresentação, pelo esclarecimento. Antes de nós virmos com Marco, Rafael, para um bate-papo, para um debate, eu queria exibir um videozinho rápido que fala traz de Iracema. Iracema que foi essa grande figura, essa grande entusiasta no processo pela busca da indicação geográfica do bordado. Ela que é bordadeira, ela que é pesquisadora, ela que é natural de Timbaúba, mas reside em Caicó e demonstra muito bem esse laço entre as duas cidades. Então, vamos conferir um pequeno vídeo da Referência de Comunicação sobre o bordado de Caicó e a gente volta para o nosso bate-papo. Olá, hoje nós vamos conhecer o processo de produção do bordado artesanal do Seridó. A escolha do tecido dar-se-á de acordo com o objetivo de quem vai bordar a peça. Ela é medida, tirada do fio, cortada e vai para riscar. O risco é feito previamente, de acordo com a peça que vai ser riscada. É feito de duas formas, com carbono e com a gás. Com o carbono, a riscadeira já coloca o carbono sobreposto no tecido e contorna o design que foi feito anteriormente com lápis grafite. Com gás, o design já é um pouco diferente. A riscadeira cria o design num papel vegetal, perfura com a maquininha artesanal, em seguida dissolve anil com querosene e utiliza uma esponja molhando toda a superfície do papel, que vai transpor para o tecido. O bordar hoje funciona da seguinte forma: o bordado à mão, o bordado à máquina pedalada e o bordado na máquina de motor. Na mão, hoje nós temos pouca produção. Na máquina pedalada, a bordadeira geralmente ela elabora a peça por inteiro, só que não tem grande produção. Já o bordado na máquina a motor, ele é feito em série e é apenas o cobrir. Já existem algumas bordadeiras que fazem o acabamento, o rechelier, que é o nosso forte na máquina de motor. Mas a maioria é feita em série, passada para outras pessoas elaborarem essa atividade. O lavar consta de duas modalidades. A peça que foi riscada com carbono, ela é posta na água 2 ou 3 dias para sair o excesso de manchas do carbono. Já o processo do bordado riscado a gás é submerso no vasilhame com água e dissolvido um sal azedo. É uma substância que nós costumamos lavar esse tipo de bordado para retirar o excesso do risco, do anil. Ela mesmo molhada é feito o grude de água fervente com goma de mandioca. Quando essa substância esfria, eles molham, torcem e estendem no varal. O engomar também é feito por homens e mulheres. Utiliza uma mesa com bastante forro, molhando sempre para tirar o amassado. É engomado pelo avesso para o bordado sobressair pelo direito, dobrado de acordo com o tamanho da peça e posto para vender. É assim que é feito o nosso bordado. É uma atividade que gera renda, gera ocupação, principalmente para aquelas pessoas que estão fora do mercado formal do Seridó. E viva o bordado do Seridó, que eu amo de coração!
Iracema é uma figura e uma representante desse bordado, dessa bordadeira, desse artesão importante para a região do Seridó. E aí, meus amigos, depois dessas duas apresentações fantásticas desse vídeo de Iracema, quais são os desafios dos próximos passos? Conquistamos a IG, conquistamos o selo de procedência. Agora, quais são os desafios dessa cadeia? Um desses desafios seria o envolvimento de novas gerações, ou já dá para perceber que já existem jovens se envolvendo com o bordado? E aí eu deixo à vontade para vocês, quem quiser falar, quem quiser contribuir. Bom, então deixa eu dar meu pitaco aqui, estou me coçando já. Acho que sim, Diego, concordo. Mas, assim, como eu também estou tão presente na realidade aí de vocês, não sei como é que está a dinâmica atualmente, nos últimos anos, dessa inserção das novas gerações. Na época eu vi alguma coisa, mas não era tão presente, né? Então, dou minha opinião, mas com a ressalva de que, poxa, estou distante, não sei exatamente o que está acontecendo agora. Mas ela vai de encontro àquela ideia de que, poxa, né, o modo de pensar uma atividade cultural, ela hoje em dia, em pleno 2021, ela tem uma série de influências e um contexto social radicalmente diferente de 20, 30, imagina o bordado de 50 anos atrás. As motivações, as necessidades são totalmente diferentes. Então, como é que esse jovem, né, que hoje, de repente, tem muito mais acesso à educação, está fazendo universidade, às vezes, no próprio local, como é que ele se vê e pode se inserir nisso? Né? Eu acho até interessante, assim, pegar um exemplo bem fora do contexto. Sei lá, hoje em dia, um estudante que se forma em agronomia, ele vai fazer desenvolvimento tecnológico de soluções de robótica para a agricultura. Ele não vai cuidar da planta, ele está pensando em tecnologia. Então, como é que esse jovem hoje ele se vê e pode se inserir, né, em dinamizar a cultura do bordado, a atividade artesanal, não necessariamente estando bordando, de repente vai estar contribuindo de outras formas, e aqueles que querem bordar, de repente vão criar outros nichos de mercado, outras experiências. Então, assim, eu acho que deveria ser uma preocupação, né? Eu acho assim, é lindo, eu adoro todas elas, né? Tipo, o papel da Iracema, a Arlete, né? A moça lá de Jardim Seridó, que o nome dela, que um pouquinho eu lembro. O que acontece, né? Mas, assim, cadê as novas gerações participando disso, né? Então, assim, é importante esses grupos, eles também terem, né, uma certa abertura e, enfim, formas de absorver isso, sabe? Se deixarem serem usados para novas iniciativas, novos projetos, novas parcerias, porque isso justamente vai permitir a renovação e a perpetuação da atividade. Eu acho que, sim, se não está ainda está na hora, e se já está, vamos potencializar, porque isso é importante. Rafael, quer fazer um comentário? Sim, sim. Mas, antes de tudo, eu quero frisar e agradecer que quem contribuiu bastante para o desenvolvimento da ferramenta foi justamente Iracema, né? Então, aproveito para agradecer e não esquecer que ela teve um papel fundamental para justamente passar essa caracterização do produto. Realmente, o trabalho dela é fenomenal. Em relação ao que Marco colocou, eu concordo, e acompanhando enquanto consultor de brand, a gente vendo essa possibilidade, né, da produção ganhar corpo, a gente vê que a grande dificuldade é justamente essa, falta incentivo, falta políticas públicas para que possa fomentar, incentivar novas bordadeiras, novos bordadeiros, né, para que possam exercer a atividade. Um fato interessante é que já há uma demanda, por exemplo, do Instituto Riachuelo, que grande oportunidade produtiva, né, já que a Riachuelo tem uma grande rede de lojas. Então, as oportunidades, elas existem, mas é um fato que há uma grande dificuldade para que se possa formar esses grupos e dar
uma qualidade, como é que se diz? Dar uma estrutura para que possa ganhar corpo e ter uma padronização de produção, para que possa atender essas oportunidades. Então, as oportunidades, elas existem, mas também, pelo que eu estou vendo no dia a dia, a gente vê que o SEBRAE tem buscado dar esse próximo passo, né? Vamos dizer que esse tem sido o trabalho para que se possa dar continuidade à IG, ela já foi estabelecida, a rastreabilidade deu início, e agora se busca a estruturação do todo, para que possa, junto com os municípios, possa estar atendendo e incentivando, né, a formação de novas bordadeiras. Uma pergunta para o internauta que não conhece tão bem esse processo de indicação geográfica. Tudo bem, conquistamos um selo de procedência. Quem pode utilizar esse selo? Como é que esse selo pode ser utilizado? Quais são as regras? Quem buscar? Quer falar um pouquinho sobre isso, Rafael? Você está envolvido? Enfim. Marco, rapaz, você é a pessoa certa. Mais do que eu. Fica à vontade. Eu estava vendo o site lá, vi que está bem organizadinho. Tem uma série de regras mesmo, Diego, e acho que é importante, enfim, as pessoas conhecerem as regras justamente para, enfim, não tirar conclusões precipitadas. Esse é um registro, né, um reconhecimento de um órgão federal, o INPI, enfim, que não é por uma vontade política, não é por uma vontade burocrata, não, enfim, os produtores da região pediram isso, comprovaram de acordo com aquilo que é exigido e foram reconhecidos. Bom, para utilizar esse selo, né, a gente fala selo porque é o modo mais comum, mas não necessariamente precisa ser um selo. No caso do bordado ali, ele vai aparecer de diferentes maneiras, né, inclusive sendo um selo. Esse produto, o artesão em si, mas fundamentalmente o produto, ele tem que atender a alguns critérios. Quais são os principais? Primeiro, a atividade do bordar, né, do bordado, que é o ponto central de tudo aquilo que o Rafael mostrou, né, do método produtivo, que tem a fase do bordar ali, aquilo ali tem que ser feito no território autorizado, que é um território comprovadamente que tem a ver com o histórico que utiliza o nome geográfico bordado de Caicó, né? Às vezes é o município do lado, mas aqui tem bordadeira também. Sim, mas nesse município, vocês, historicamente, nunca associaram o bordado de vocês ao nome Caicó. Então, é um pouco dessa relação. Então, tem que estar sendo feito no território. Então, não adianta, eu sou de Caicó, mas moro em Natal. Posso usar? Não. Tem que produzir no território. O impacto é no território. Existe uma lista imensa, enfim, né? Quase todos os tipos de pontos do bordado são permitidos, que são os tradicionais, o relichier, o ponto aberto, ponto fechado, o rústico, enfim. Não saberia dizer todos aqui, mas existe uma referência de quais pontos são utilizados, os tecidos recomendados, né? E maneiras de apresentar esse produto. Não existe nenhum tipo de vedação, por exemplo, pode fazer flor da caatinga, mas não pode fazer ursinho panda. Não, pode. Vai ser legal? Não sei, acho que não. Mas, pode, né? Então, não existe nenhum tipo de cerceamento quanto a isso. Mas como que acontece essa autorização, né? Então, o CRACAS, que é a associação formal, é uma entidade gestora e detentora da indicação geográfica, né? Ela que é responsável por gerir isso. E daí, abrindo parênteses, então, estrategicamente, é fundamental fortalecer o CRACAS, porque se o CRACAS mingua, a IG fica inativa, né? Ela não deixa de existir, mas fica inativa. Então, o papel da entidade gestora é fundamental, e daí já entra tudo aquilo que a gente estava conversando antes, de novas gerações, né, enfim, de fortalecimento institucional, de gestão e tudo mais. Fechando parênteses. Dentro do CRACAS tem um órgão, um colegiado, que é o Conselho Regulador, que é um grupo à parte, eleito também pela Assembleia dos Associados,
que é quem vai fazer a avaliação periódica desses artesanatos. Então, eu sou eu trabalho com bordado, estou na região, quero usar o selo, eu vou submeter, vou pegar as informações do regulamento de uso, que é aquele documento que diz o que pode e o que não pode, e tem o calendário, a época específica, enfim, daí são as regras mais pontuais, e vou submeter as minhas peças ao regulador para poder avaliar se eu estou atendendo. Uma característica que acontece, né, que está por trás desse processo, um trabalho de cooperação e confiança mútua. Significa o quê? O Conselho Regulador ele não vai ficar diariamente no seu ateliê vendo todas as peças que saem dali, se aquela ali atendeu o critério. Não tem, é impossível, não existe isso. Nem órgãos federais, municipais fazem isso, né, com a produção de queijo, por exemplo. Mas o que acontece? Você vai apresentar uma amostra, algumas peças, e você vai ser avaliado. E depois você vai continuar produzindo dentro do período autorizado e vai utilizar o selo. Poxa, de repente tem uma peça tua no ponto de venda que você descaracterizou totalmente, está com selo, daí qualquer associado pode questionar, pode entrar com uma reclamação, tudo mais. Mas, assim, o fundamental não é a preocupação com a punição, mas não, o processo de cooperação e todo mundo, cuidar de todo mundo, porque, assim, se alguém está usando o selo de forma equivocada, denegrindo a imagem do produto, prejudica todo mundo. Então, assim, é um trabalho que tem que ser em conjunto. Enfim, basicamente é isso, Diego. Não sei se de repente ficou algum ponto que não ficou muito claro, eu esclareço, mas né, existem as regras, é o CRACA que cuida, que delega a parte, vamos dizer, de avaliação para um conselho que é eleito, que é formado tanto por pessoas de dentro da associação, mas também de pessoas de fora da associação, né? Daí é um processo também aberto, né, de cooperação, e daí o artesão, a artesã pode usar aquele selo durante um período específico de tempo, depois é reavaliado novamente se ela quer. Um outro aspecto interessante, só para concluir mesmo. Eu, de repente, peguei vamos supor lá do Instituto Riachuelo, peguei uma encomenda de fazer 5.000, sei lá o quê, uma camiseta bordada, e, poxa, pelos critérios deles, eu não tem a ver com o bordado. Não tem problema nenhum, eu posso fazer, desde que naquelas peças eu não coloque o selo de indicação geográfica. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu bordado. Como estratégia de trabalho do meu ateliê, eu tenho liberdade. Então, vamos supor, eu faço o produto top, o selo da IG, isso, aquilo, atendemos critérios. Mas eu posso fazer, de repente, um produto para atender um nicho de mercado específico, um cliente específico. Fulano, ok, bordado, mas por causa dessa linha que eu estou usando, por causa desse tecido que eu estou usando, eu não vou usar o selo. Aqui não vai ter selo DG, aqui vai ser um bordado que eu estou fornecendo, enfim, para o mercado. Então, a pessoa que está inserida no processo, ela não é obrigada a fazer tudo aquilo dentro dos critérios da EG, por mais flexíveis e amplos que eles sejam, né? Enfim, acho que não vai ser uma preocupação. Mas eu acho que, enfim, muitas vezes as pessoas têm a preocupação de, poxa, o que isso vai me gerar de compromisso ou de obrigações que, de repente, eu não quero me amarrar nesse momento. Acho que é isso. No site, eu convido quem está nos acompanhando para acessar o site www.bordadodecaicó.com.br. O site realmente está muito legal. E lá no site, inclusive, nós temos o manual da IG, nós falamos sobre rastreabilidade, nós temos lá um muito legal catálogo, nós temos também pesquisas que foram realizadas envolvendo o bordado de Caicó, o link para vocês baixarem, uma espécie de repositório aí dessas pesquisas acadêmicas que foram feitas. A história do bordado de Caicó está muito legal, vale a pena conferir. Além da pergunta que eu faço para os amigos, além do artesão, da bordadeira em si, como é que a região como um todo pode ganhar com esse reconhecimento do nosso bordado? Uma das formas seria através do turismo, por exemplo, agregando valor ao turismo? Com certeza. Já ficou esse silêncio aqui. Rafael, complemente também, por favor, que você conhece a região melhor do que eu. Mas eu tive um olhar de turista na região também. Sim, Diego, eu acho que sim, e até teve a oportunidade de trocar figurinhas sobre isso, fiz algum trabalho nessa área.
Eu acho até que, de repente, dá para ganhar, às vezes, até gerar mais economia através, né, por meio do turismo, né, levando essa bandeira do bordado, do que necessariamente só produzindo bordado. E daí, assim, se a gente pensar na economia criativa, né, pensando no pano de fundo dessa feira aqui, uma das coisas que eu gosto, enfim, quando eu comi que é um conceito bem amplo, enfim, tem vários setores, né, o artesanato, a gastronomia, o próprio turismo e tal. Mas se a gente pensar o artesanato meramente como uma produção, ele cai quase que no modelo tradicional de economia. Eu produzo mais, eu vendo mais, eu gero mais dinheiro. E eu consumo mais recursos. Né? Então, assim, o modelo tradicional. A economia criativa quebra isso. Ela mostra que se gera muita riqueza, ok, a partir da criatividade, mas como? Consumindo menos recursos. Né? Então, assim, se a gente pensa como é que eu posso gerar valor, gerar riqueza, e não necessariamente tendo que produzir mais artesanato, montar um grande polo de fazer. É o turismo. Você vende experiência. A família, o grupo de amigos que de repente chega num ateliê de bordado. Ele vai pagar, sei lá, 5, 10 para poder passar 1 hora ali e ouvir sobre a história, sobre as técnicas, sobre os caos, as máquinas antigas, sei lá, tarará, tarará. De repente, talvez ele compre alguma coisa, talvez não, mas ele passou 1 hora ali, ele não gastou nada de recursos, vamos dizer assim, e está gerando riqueza também. E daí você começa a gerar outras situações que vão possibilitar isso. Então, por exemplo, né, às vezes o setor hoteleiro, de hospedagem, o setor gastronômico, começa também a se apropriar desses conceitos do território, que daí paralelamente está ligado ao bordado em si, mas é o território que está se promovendo, né, a região do bordado, toda essa iconografia que está no bordado, aqui no diagnóstico de análise ali do Rafael, que pega os elementos naturais, fauna, flora, isso pode estar em outros segmentos, e você começa a criar cada vez mais um potencial para o imaginário simbólico da região. E daí, assim, eu não estou não tô, assim, só passando uma região, eu estou consumindo tudo isso. E tudo isso são experiências que vão gerando, né, a possibilidade de você consumir mais, de deixar mais dinheiro na região e trazer um benefício para o local. Então, assim, eu acho que o turismo, de fato, assim, o artesanato e o turismo já tem uma relação muito próxima, né, que o artesanato, por muitas políticas públicas, ele é chamado de produção associada, né, está ali vinculado. E com a IG ainda, poxa, a faca e o queijo na mão. Só tem que começar a costurar isso. Lógico, não é de uma hora para outra, né? Mas, assim, tem que começar a articular essas parcerias, né, de quem faz uma coisa, quem faz outra, puxa outra, a própria área cultural, que é riquíssima ali da região, né, dos grupos de música. A parte de cinema, quando eu comecei a acompanhar vocês e ver essa questão de produção audiovisual, eu falei, caramba, como assim? Pode ter tanta coisa ali, né? Parece que até ontem eu não sabia que existia Caicó, hoje tem uma baita produção cultural. Isso tem que aparecer, né? Isso começa a vender. Enfim, isso é importante para todo o território. Então, eu acho que, sim, né? Não precisamos gerar riqueza só costurando, cortando e bordando tecido. A gente pode gerar riqueza com outras coisas que vai impactar todo mundo também. A gente percebe como foi fundamental a importância do associativismo, né? Da organização, das artesãs, da bordadeira, que tem uma associação, que tem uma cooperativa, que tem um comitê, que é o CRACAS, né, que pleiteou esse processo da indicação geográfica. Mas a gente sabe que o trabalho agora, para dar continuidade, depende que essa representação institucional esteja cada vez mais forte, mas depende também do poder público, depende da própria bordadeira, como o Marco falou, depende de outros atores da cidade, como do movimento cultural, como talvez os empresários da cidade, não só o Instituto Riachuelo, mas os próprios empresários da cidade. Depende de um comportamento do próprio consumidor para valorizar cada vez mais esse produto. Como é que seria, Rafael, esse agora essa importância de todas essas pessoas envolvidas para que esse produto seja cada vez mais, o produto e o produtor sejam cada vez mais valorizados? Bem, é bem interessante essa questão do quanto a IG ela favorece, né, a manutenção da tradição do bordado. Só vem a
fomentar ainda mais a riqueza cultural da nossa região. Então, justamente, a parte de comunicação é muito importante no sentido de que a gente possa explorar mais como sendo o bordado caicó algo que é do seridó. Então, essa divulgação vai favorecer para que todos tenham conhecimento da atividade e que também favoreça para que outras pessoas se interessam, né, pela atividade e que isso vai proporcionar o crescimento como um todo, né? A gente vê que o turismo, a atividade industrial, o desenvolvimento da sociedade está linkada com vários fatores, né? E como o Marco colocou muito bem, justamente o bordado ele pode estar fazendo parte do nosso dia a dia cada vez mais, assim como a carne, assim como o queijo, assim como o boné, a gente vê que são produtos que já fazem parte do nosso dia a dia, né? São produtos que representam a nossa região. E o bordado caicó é outro produto que também, a partir dessa indicação geográfica, ela ganha maior notoriedade, mas que realmente depende de ações. Essas ações têm que fazerem parte, né, do nosso dia a dia. Na verdade, tem que ser estruturado uma pauta de ações para que o bordado caicó possa ser trabalhado o ano inteiro. Okay? Então, justamente, esse lançamento do catálogo, até a intenção é que ele seja lançado anualmente, até para que as bordadeiras, todos os anos, possam se reunirem para justamente ter essa dinâmica de acompanhar o calendário têxtil, né? Que sempre tem coleções anuais, né? Que, na verdade, hoje cada vez tem sido mais curto, né, esse ciclo de lançamento de novidades. Então, uma forma de dinamizar a produção do bordado seria justamente essa, né? Não é uma sugestão, né, que o bordado possa seguir o calendário aparente, né, que é o calendário têxtil, a atividade, um calendário aparente da atividade, e que, de início, se propõe que seja lançado um catálogo todos os anos, né, durante a Festa de Santana, que é o apogeu comercial do bordado. Então, acredito que isso vai ganhar força, como também a gente possa ter um ano de ações relacionadas à identidade geográfica, ao bordado caicó, em paralelo com outros produtos e outras atividades, né, culturais em geral, já que, a partir do momento que a gente estrutura, né, esse calendário de ações, de forma geral, a gente tem um desenvolvimento social como um todo, né? Então, o bordado é mais um item que vem aí para brilhantar aquilo que faz parte do nosso seridó. Antes das nossas considerações finais, a nossa despedida, eu queria exibir aqui um último vídeo que faz parte da exposição Bordados do Seridó, a arte da mulher potiguar. Essa exposição é virtual, vocês podem acessar Andrei Lourenço. Bordado para mim é tudo mesmo, porque sem bordado eu não seria nada, né? Não só financeiramente, mas também porque é uma terapia. O bordado não é apenas uma terapia, mas também é uma fonte de renda. E aqui na nossa cidade o bordado é fonte de renda, porque não tem outros tipos de trabalho. O nosso trabalho ele foi passado de geração a geração. De pessoas para pessoas, de mãe para filhos, de tios para sobrinhos, de avós para netos, de avós para bisnetos. Eu sou bordadeira, a minha filha também já é bordadeira, aprendeu comigo. Bordar é uma forma de criar.
Tô de volta na brisa da estrada, boca da noite calada no ar. O vento bem leve de tão acanhado, um frio danado cortando o luar. Juro que fico morrendo de medo de não chegar. Aí vocês podem visitar andreilourenço.com, né? Essa exposição virtual. Andrei Lourenço, que é um artista visual, que a partir do projeto da Lei Aldir Blanc desenvolveu essa exposição, que tem vídeo e que tem também fotografias. Vale a pena visitar. Meus amigos, finalizando, eu queria deixar a palavra aberta para as despedidas, para complementos que queiram fazer. Desde já, em nome do Caicó Criativo, agradecendo essa valorosa participação de vocês nesse nosso debate. Meu amigo Rafael. Bem, eu queria agradecer o convite. É muito bom estar debatendo uma forma de contribuir com a sociedade, né? O bordado caicó é algo muito significativo para nós. A gente vê o quanto que ele é rico e que ele transpassa, né, o território, né? Então, o Marco fez um trabalho brilhante aqui na região. Parabéns, Marco. Eu fico bastante feliz de estar participando dessa mesa junto dos colegas. Parabéns a Diego pelo projeto da Caicó Criativa. O Seridó respira criatividade. Então, isso é mais um canal para que a gente possa estar trabalhando essa nossa criatividade, que essa chama nunca se apague. Então, com certeza foi um momento de muita contribuição ao intelecto, né, da nossa cultura, dos nossos produtos, e a gente vê que é possível manter a tradição e fomentar a economia ao mesmo tempo. Então, são produtos riquíssimos, genuínos, e a Europa pratica isso muito bem, aqui no Brasil também, a gente tem fortalecido esse tipo de produto, e o Seridó está de parabéns. Fico feliz em fazer parte desse sistema, né, desse ecossistema de inovação relacionado ao produto regional. Essa é a minha paixão, essa é a minha área de pesquisa, essa é a minha atuação no dia a dia enquanto consultor. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos nós, né? Está se aproximando, então aproveitando também para me despedir. Né? Obrigado, Rafael. Marco, também nossa gratidão pela participação. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pelas palavras. Fico muito feliz aí de ver que está cuidando com tanto carinho da parte de comunicação, das estratégias de inserção do nome bordado de Caicó no mercado. Isso é bem, bem importante. Prazer enorme estar aqui com você. Diego, eu acho que assim, isso que você mostrou, até o trabalho do Andrei Lourenço, é uma percepção que já conversava com as meninas já no passado. Olha, a IG ela vem para coroar, mas ela acaba se tornando quase que um pote de mel, que daí as outras abelhas, mosquitinhos vão se aproximando. Então, assim, olha quanta coisa já está acontecendo, promovendo esse nome, sem que elas estejam necessariamente fazendo. As pessoas querem se associar, querem se aproximar, querem fazer, né, vão produzir coisas, vão falar sobre. A gente está aqui, nós três, falando sobre o bordado, e tipo, as bordadeiras, né, nem estão aqui. Então é isso, as pessoas começam a se apropriar, começam a se interessar e começam, né, a difundir cada vez mais esse nome. Isso é lindo, isso é rico, isso é o que vai perpetuar. Sou muito grato a todas as oportunidades de estar com vocês, conversando, debatendo, refletindo sobre isso. Desejo muito sucesso, uma caminhada aí desafiadora, mas que, enfim, é muito recompensadora. Obrigado novamente, Diego, parabéns pelo todo o trabalho, dos múltiplos trabalhos envolvendo a produção criativa da região. E, enfim, bom final de ano para todos aí, um excelente começo de 2022. Excelente. Finalizamos aqui a nossa mesa sobre a indicação geográfica do bordado de Caicó. Mais uma vez a nossa gratidão a Marco Abonísio, a Rafael Gomes e a você que nos acompanhou até agora. Nós lembramos que você acessa www.caicocreativa.com.br e segue conferindo a nossa vasta programação da Feira Caicó Criativa. Agradecendo mais uma vez ao Sebrae Rio Grande do Norte, o grande patrocinador desse projeto. Um abraço a todos e até a próxima programação.